Paz e bem, Salmo 51, em algumas traduções é o Salmo 50. Eu quero meditar nesse Salmo hoje, especificamente dos versículos 3 até o 8. E nós vamos falar nesses provavelmente 3 vídeos, começar desse, acerca desse mal presente no coração humano, que é responsável pela nossa infelicidade, que nos condena. O Salmo de número 51, em algumas traduções Salmo 50, é o mais importante dos salmos penitenciais que tratam, portanto, do pecado. Versículos de 3 a 8, o salmista diz: "Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade de vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade, lavai-me totalmente de minha falta e purificai-me de meu pecado. Eu reconheço", veja, ele diz: "Eu reconheço a minha iniquidade. Diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei. O que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justa, e reto o vosso julgamento. Eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. Não obstante, amais a sinceridade de coração. Infundi-me, pois, a sabedoria no mais íntimo de mim." Por enquanto, até aqui. Eu creio profundamente que, se nós não tivermos uma visão profunda do tamanho da miséria que nos habita, nós não veremos a necessidade de um Salvador. Assim como o doente, se não se percebe doente, nunca será curado, pois não sentirá a necessidade do remédio. Em meio à consciência do seu pecado, o orante, o salmista, ergue as mãos aos céus, pedindo a misericórdia de Deus. Ele sabe o que o habita. Ele se sabe perdido no seu pecado e reconhece a solução em Deus. Reconhece a grande piedade divina. O grande mal da natureza humana chama-se pecado. E o pecado está difuso em todo o ser da pessoa. É uma questão ontológica, é uma questão enraizada em nosso coração. É uma perversão da nossa vontade que se opõe à vontade de Deus. Eu não sou pecador porque eu peco. Eu não sou pecador porque nem sempre eu digo ou faço o que é a vontade de Deus. Eu peco porque sou pecador. Eu peco porque há um poder que me habita. Frei Cantalamessa diz que o pecado é como um ditador assentado no meu coração, ditando pensamentos, emoções, desejos e vontade, poluindo tudo na minha interioridade. Esse é o grande mal da alma.
a minha alma abriga, agasalha essa disposição de maldade, que destrói o contato vivo com Deus, que impede a associação com Deus. Nós não somos totalmente maus, porque nós temos uma essência boa. Ora, qual é a nossa essência? A nossa essência é Jesus. Ele habita o centro do palácio da nossa alma, como dizia Santa Teresa d'Ávila. Ele habita o nosso espírito. No entanto, o pecado é como que um invólucro que envolve a alma, aprisiona a alma numa disposição perversa da nossa vontade, condicionando pensamentos, palavras e atitudes. Essa é uma questão ontológica. Este sou eu. Eu sou pecado. E eu não tenho solução para isso. Não posso mudar a mim mesmo. Não há solução humana para o pecado, porque é um problema de natureza. Eu não tenho pecado, eu sou pecado. Isso acomete a todos. Por isso Romanos diz: não há um justo sequer sobre a terra. Não há ninguém que fique de pé diante de Deus na terra, porque todos estão privados da glória de Deus. E essa condição humana de pecado produz o peso do sentimento de culpa e torna a minha alma cativa, produzindo uma angústia espiritual que me deprime, que provoca em mim um sentimento de oquidão, de vazio. Então, o homem, por natureza, ele encontra-se em colapso na sua relação com Deus. Porque Deus é santo, eu sou pecado. Há um abismo intransponível aí. Deus é santo, eu sou pecado. Estou morto pelo meu pecado. Quando eu digo que eu estou morto pelo meu pecado, eu estou usando a linguagem bíblica, que significa que eu estou afastado de Deus. Todo aquele que está afastado de Deus está morto. Quando o filho pródigo voltou para casa, o pai falou assim: esse meu filho estava morto. Estava afastado de mim. Estava afastado da vida. E reviveu. Para Deus, todo aquele que está afastado dele está morto. E precisa retornar à vida. E é o pecado que nos mata. É o pecado que nos distancia de Deus, que nos infelicita, é responsável por todo o mal que há no mundo. Isso permeia todas as Escrituras. E nós temos um exemplo muito claro e existencial, olhando para a vida de Paulo, em Romanos, capítulo 7, versículos de 15 a 20. Preste atenção, Paulo está falando de um drama dele, existencial, mas que é o nosso drama. Ele diz: não entendo, olhando para si mesmo, ele diz, olha a sinceridade do apóstolo. Gente, nós precisamos dessa consciência, porque aqui está o nosso problema fundamental. Paulo diz: não entendo absolutamente o que faço, mas não faço o que quero, faço o que não quero. E se faço o que não quero, reconheço que a lei de Deus é boa. Versículo 17. Mas
então não sou eu que o faço, ou seja, faço o que é mal, mas o pecado que em mim habita. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na minha fraqueza, não habita o bem, porque o querer o bem está em mim. Eu desejo fazer o bem, eu sei que eu preciso fazer o bem, mas não sou capaz de efetuá-lo. Veja, isso é muito revelador para nós. Versículo 19: não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o mal que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Veja como é profundo, como São Paulo é honesto consigo mesmo. E nós precisamos, gente, desse olhar, dessa autoconsciência. Porque Paulo aqui é muito claro, ele traz o drama de todas as pessoas que existem na terra. Esse drama é meu, é teu. O que São Paulo está dizendo aqui? O que quero e o que me realiza é fazer o bem, porque essa é a minha essência, ser boa pessoa. E até que eu desejo isso. E na medida que eu desejo isso, eu atesto que a minha essência é boa, que a lei de Deus é boa. Aí ele diz, mas eu não faço o que desejo. Ou seja, eu desejo o bem, mas eu acabo fazendo o que é mal. Então, o que ele conclui? O que nós devemos concluir. Paulo, então, diz, então eu percebo que existe em mim um impulso natural que me habita, que é inato a mim, veio comigo, que se alojou em mim, que está em mim apesar de mim, é um instinto presente em mim, é mais forte do que eu. No versículo 17 ele diz, portanto, não sou eu que executo o que é mal, mas o pecado em mim é que faz. Versículo 18 é mais revelador ainda, diz assim, o querer fazer o bem está em mim, eu tenho desejo, a vontade de fazer o bem sempre. Isso atesta que a minha essência é boa, mas o executar o bem não está em mim. Logo concluo com isso, se aquilo que eu não quero eu acabo fazendo, concluo, portanto, que é o mal que me habita que executa. É o pecado que executa aquilo que é mal e que sai de mim por meio de palavras e atitudes. Veja, volto a dizer, essa não é uma questão de São Paulo, é uma questão minha, é uma questão sua, é uma questão de todos. Se eu não tenho essa consciência da minha fragilidade, da minha fraqueza, da minha miséria, da gravidade do que me compõe, se eu não tenho esse olhar para dentro de mim, essa autoconsciência de quem eu sou, eu jamais verei a necessidade de Deus na minha vida. Volto a dizer, só se sabe necessitado de um Salvador quem se vê perdido. E o ser humano está perdido no seu pecado. Não há solução humana para o pecado. Isso condena o ser humano a uma vida perdida, infeliz. Então, quando nós olhamos para este salmo, o que se sobressai neste salmo é a seriedade da consciência do salmista sobre o seu pecado. Ele é honesto consigo mesmo e é honesto com Deus.
No versículo 5 ele diz: eu reconheço quem eu sou, eu reconheço a minha iniquidade. Veja, ele diz: diante de mim está sempre o meu pecado. Eu me dou conta em tempo integral que há uma raiz plantada no meu íntimo, que me condiciona a maldade. Eu reconheço a minha iniquidade. Gente, é aqui que eu quero chegar. Essa autoconsciência de quem nós somos, essa autoconsciência da nossa pequenez e do nosso mais absoluto estado de perdição sem Jesus, sem Deus. E nesse primeiro vídeo sobre pecado, eu queria exatamente isso. Esse é o primeiro passo, uma consciência honesta de quem se é. Ora, quem eu sou? Eu sou o pecado. Eu reconheço a minha iniquidade. Eu existo em estado de iniquidade. O pecado é como uma sombra, não me abandona. Quando eu vi, já falei e já fiz o que é mal, o que ofendeu, o que feriu meus relacionamentos, o que me gerou culpa depois, porque é automático. Me habita apesar de mim. Então o salmista olha para si, sem ilusão, sem auto-engano, consciente de si, sem desespero. Por isso ele se volta a Deus, porque ele sabe que em Deus está a solução para aquilo que o aflige eternamente. Ele sabe que em Deus está a solução para aquilo que o aflige internamente. Esse salmo é lindo. A primeira coisa é essa: conhece-te a ti mesmo, saiba quem tu és. Aqui é o primeiro passo. Se reconhece culpado diante de Deus. Meu irmão, minha irmã, sem essa disposição interna, todos perecem vitimados pelo próprio pecado, sendo vítimas não do mundo, não do diabo, não da sociedade, sendo vítimas de si mesmo. O grande inimigo do ser humano é o próprio ser humano. O meu grande inimigo não é o diabo, não é o mundo, não é a sociedade, não é alguém que não gosta de mim. Meu grande inimigo sou eu mesmo. O homem é o maior inimigo de si mesmo. Porque uma vida governada pelo pecado é uma vida afastada de Deus, é descer ladeira abaixo. É uma vida que atrai maldição. Que o homem não se engane, aquilo que planta colherá. Quem semeia pecado colherá culpa, colherá juízo de Deus, colherá infelicidade, colherá condenação. Só quando eu experimento a profundidade da graça de Deus, que deseja me perdoar, que já pagou o preço desse perdão, derramando o sangue do próprio Filho crucificado como resgate da minha vida. Só quando eu experimento a profundidade dessa graça de Deus que está disponível, então, quando eu experimento essa graça, eu reconheço a profundidade do mal que me habita, dessa disposição maligna que me habita, chamada pecado. Aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 15, Paulo diz: façam morrer o mal que está em vocês. Façam morrer o mal que está em vocês. Aos Romanos, ele escreve no capítulo 12, nos versículos 17 e no 21, não revidem quando lhes é feito mal,
mal, mas superem o mal com o bem. No hino do amor, em 1 Coríntios 13, no versículo 5, São Paulo diz: o amor não comporta nenhum tipo de injustiça. Paulo lembra aos Romanos, no capítulo 13, versículo 10, que o amor não faz nada que é mal ao próximo, não derrama juízo sobre o próximo, não derrama crítica, não derrama condenação, julgamento. Não faz nada o que é mal para o próximo. O amor não comporta isso. Meu irmão, minha irmã, só há uma coisa que pode nos salvar de nós mesmos, nos arrancar do nosso estado de perdição existencial. Isso está ilustrado no retorno do filho pródigo para a casa do seu pai. Deixa eu dizer, a misericórdia de Deus é a única coisa que pode nos salvar desse estado de perdição. Em última instância, o que é o pecado? O pecado, ele é sempre uma ofensa a Deus. Ele é uma ofensa que se dirige a Deus. É uma ofensa contra Deus. Porque se nós pecamos, o salmista, ele pecou. Ele reconhece o seu pecado. E ele diz para Deus: só contra vós pequei. O que é mal fiz diante dos vossos olhos. Portanto, todo o pecado se dirige primeiramente contra Deus. E se o pecado é um atentado contra Deus, em contrapartida, é um atentado contra nós mesmos, porque a nossa essência é boa, é divina. A nossa essência é justa, é boa. Então, o pecado é um mal contra Deus e é um mal em contrapartida contra nós mesmos, porque nós nos condenamos no nosso pecado. Somos tomados pelo peso da culpa. E aí cresce o vazio, a angústia espiritual, aparecem as fobias, os medos e todo o tipo de doença. A culpa essencial é o grande fator responsável pela nossa crise existencial, pela nossa infelicidade. Então, veja, eu estou dizendo para você, o pecado, antes de ser uma questão ética, comportamental, de conduta, o pecado é uma questão espiritual, é uma questão da alma. Está aqui dentro. Não é em primeiro lugar o que eu faço, o que eu digo. O pecado é quem eu sou pecado. E quem quiser salvação nessa existência e para a vida eterna, não pode fugir dessa verdade constrangedora. Tem que ter essa honestidade do salmista. Eu reconheço a minha iniquidade, o meu mais absoluto estado de perdição. Eu reconheço. Quem quiser seguir os caminhos de Deus, e todos precisamos de Deus, Ele é a fonte da vida. Quem quiser seguir os caminhos de Deus não pode recuar diante da verdade da natureza do seu pecado, porque, como diz o versículo 8, Deus ama o sincero de coração. Deus sabe que todos nós temos um pecado, mas só Ele pode perdoar o pecado. Só nessa resposta da fé que confia na obra redentora de Cristo é que o meu pecado é tirado, é perdoado. Cristo lidou com os efeitos do pecado na cruz, quebrou o poder do pecado. E é aqui que eu encontro o perdão
e a cura para a minha culpa. E portanto, paz pelo sangue de Cristo. E o versículo 8, que é o último versículo que nós vamos analisar hoje, fecha com esse pedido. O salmista pede isso, preste atenção: infundi-me, pois, a sabedoria no mais íntimo de mim. Coloca no meu íntimo, Senhor, infunde em mim a sabedoria, infunde no íntimo, infunde no coração, porque é no coração que habita o pecado, e é no coração que Deus revela a grandeza do seu amor e da sua misericórdia para conosco. Sinta-se amado por Deus, mas ao mesmo tempo, se percebendo amado por Deus, saiba quem tu és. São Paulo dizia: é na minha fraqueza que se revela o poder de Deus. Meu irmão, nós somos fracos, somos pequenos, tem uma miséria que nos habita, e só Deus pode dar conta disso, mas isso não pode nos levar ao desespero, não é para que nos sintamos diminuídos, é para que Deus nos salve disso. Agora, para que Deus nos salve disso, nós precisamos criar essa autoconsciência do salmista. É isso que Deus quer. Porque deixa eu falar uma coisa sobre Deus para você. Porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Não há pecado que não possa ser perdoado. O único pecado que não é perdoado é aquele que não é confessado diante de Deus com sinceridade. Por isso o salmista, com confiança, ele olha para si, vê a sua miséria, levanta os seus braços e diz ao Senhor: lavai-me totalmente da minha culpa e purificai-me do meu pecado. Ele sabe aonde está a fonte da cura. Quem assim vive, com a consciência de quem se é, experimenta a grandeza do amor e da misericórdia de Deus. Só quem se sabe doente se sabe necessitado de remédio e alcança a cura. Deus e a sua misericórdia é o único que pode dar um jeito nessa miséria que nos habita e que nos condena. Deus te abençoe. Amém.